Alô vocês, tudo bem? Senta aí porque a treta que eu vou te contar hoje tem 10 milhões de reais, dois caras que eram irmãos de alma e uma pergunta que ninguém tá querendo responder direito. Quem tá mentindo nessa hora? Monark, o cara que criou o maior podcast do Brasil, voltou dos Estados Unidos falando que está sendo roubado. Roubado pelo próprio sócio, pelo cara que ele disse que tirou da lama lá em Curitiba, fazendo o videozinho do Mário. E do outro lado, Igor 3K, o gordão, como o próprio Monark mesmo chama. Soltou um vídeo de 1 hora chamado O Nosso Lado da História. E basicamente ele disse: caloteiro é o caralho. Eu reconstruí esse império sozinho, enquanto você botava o Brasil inteiro em chamas. Palavras dele. E olha que interessante, os dois têm razão em alguma coisa, os dois estão exagerando em outra. E a verdade de verdade, está num contrato que ninguém leu inteiro. Hoje eu vou te mostrar os números reais, o que cada um falou com data e fonte. E no final eu dou meu veredito, sem militância de redação, sem tribunal de internet, só o que dá para provar. Porque aqui a gente não escolhe lado para agradar plateia, a gente escolhe o lado da informação. E antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos embora. Para entender o tamanho dessa briga, você precisa entender uma coisa que a maioria das manchetes apaga. O Flow não nasceu de uma só dupla. Nasceu em 2018 por 3 caras. Monark, Igor 3K e Gianzão. O Gianluca, que dirige e produz o programa até hoje. Tá na Wikipédia toda a biografia oficial do canal. Por que isso é importante? Porque tanto o Monark quanto o Igor hoje falam como se aquilo ali fosse uma fazenda de 2 donos. Era 50% meu, era 50% dele. E quando você simplifica a história para 2, você apaga todo mundo que carregou o piano junto. O Flow explodiu, virou o maior podcast do país. Entrevistou Bolsonaro, Moro, Ciro, Paulo Guedes, Tabata, Boulos. A esquerda e a direita inteira passaram por aquela bancada. 5 milhões de inscritos, faturamento que, segundo o próprio mercado, mirava 30 milhões de reais. Aí, em fevereiro de 2022, veio o dia que mudou tudo. No episódio com os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral, o Monark defendeu ao vivo que o Brasil deveria permitir a existência de um partido nazista, em nome da liberdade de expressão. Agora presta atenção no escudo que eu vou botar aqui, porque é importante. Não estou aqui para discutir se Monark é ou não nazista. Ele nega, falou 1000 vezes que defendeu a liberdade de expressão e não a ideologia. Isso é debate para outro vídeo. O que importa para essa história é o efeito prático daquela frase. E o efeito foi uma bomba atômica financeira. O iFood saiu, a Trib saiu, patrocinador atrás de patrocinador abandonou o barco. Entrevistados pediram para tirar do ar todos os vídeos. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro rompeu o contrato com o braço esportivo. O faturamento do grupo, segundo o próprio Igor, despencou 97% de um dia para o outro. 97%. Imagina você ter uma construtora faturando alto. E numa frase, perder R$ 97 de cada 100 que entrava. É isso que estava em cima da mesa quando esses dois sentaram para negociar a saída. Guarde esse número, ele é o coração de tudo que vem agora. Vamos para o lado do Monark porque ele voltou dos Estados Unidos com sangue no olho. Ele contou no Bruna Ayub Show, no programa Iron Talks do Felipe Sestero e ainda numa entrevista para o Metrópole. E o que ele contou é o seguinte: pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei, eu peço pro maluco mudar a porra da conta pra que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Sem juros. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos. Ele vendeu a parte dele por 10 milhões de reais. O combinado, segundo o Monark, era receber em parcelas de 50 mil reais por mês. Mas, segundo ele, a conta não fecha. Ele disse que nunca recebeu mais do que 5 mil dólares por mês. Uns 25 mil reais na cotação atual. Isso é metade do combinado. E foi com isso que ele viveu 4 anos nos Estados Unidos, num alto exílio, depois do cancelamento. E a frase que pegou fogo na internet foi exatamente essa. Ele, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos. Agora deixa eu traduzir o que o Monark tá dizendo, porque tem muita gente comparando isso rápido demais. Ele tá com 2 argumentos diferentes misturados num só, e a gente precisa separar. Argumento número 1. Não está me pagando o valor certo.
ou seja, descumprimento de contrato. Isso é grave e é checável num tribunal. Argumento número 2, esse é o emocional. Eu fiz o cara e peguei ele lá em Curitiba fazendo um videozinho do Mário, e se ele tem a vida boa que tem, é porque eu proporcionei. E aqui que eu vou ser honesto com você, mesmo que doa para quem tá torcendo pro Monark. Esses dois argumentos não são a mesma coisa. Você me deve dinheiro, é uma questão de contrato. Você me deve a vida, é uma questão de ego. E quando um cara mistura essas duas, geralmente é porque a primeira, a do contrato, não é tão sólida quanto ele quer que pareça. Segura essa ideia porque o Igor vai bater exatamente aí. E aí o Igor 3K cansou e soltou um vídeo de quase 1 hora chamado O Nosso Lado da História. Ó, vou ser reto com você. Eu li os resumos e os recortes e os posts sobre esse vídeo. Então o que eu vou te passar agora é a espinha dorsal do que Igor argumenta, segundo essas fontes que estão na descrição desse vídeo. Tô aqui avisando porque aqui a gente não finge que viu o que não viu. E o que Igor responde, em resumo, é demolidor em 3 pontos. Ponto 1. A origem da história. O Igor vira o jogo e diz, o que eu te fiz? Ele diz que quem destruiu o Flow foi o próprio Monark com a fala do partido nazista. A frase que viralizou foi mais ou menos essa aqui. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Ponto 2. Quem comprou o quê? Esse é o argumento que eu mais gosto. O Igor diz, eu não comprei uma empresa de ouro. Eu comprei uma empresa falida, cheia de dívidas, com a reputação no chão e o faturamento em menos de 97%. Pensa nisso friamente. O contrato de 10 milhões foi assinado quando o Flow valia quase nada, porque ninguém queria chegar perto da marca. Igor pegou esse cadáver, trabalhou, suou, reconquistou o patrocinador e transformou num negócio que mira dezenas de milhões de reais por ano. Então, quando o Monark diz, ele ganhou uma empresa multimilionária por 10 milhões de reais, o Igor responde, não irmão, eu paguei 10 milhões por uma empresa que você tornou inviável e eu a tornei multimilionária de novo. Eu fiz isso sozinho. Ponto 3, e esse é o checkmate jurídico. O Igor afirma que o próprio Monark não cumpriu a parte dele do contrato. Que parte seria essa? A transferência da marca do trademark do Flow, ou seja, o nome do Flow. Tá vendo o jogo aqui? Se for verdade, vira aquele clássico. Você me acusa de não pagar direito, mas você também não entregou o que prometeu. No direito tem nome para isso, e é exceção do contrato não cumprido. Ninguém pode cobrar 100% de um acordo se ele mesmo não entregou a parte dele. E olha, é importante, eu não vi o contrato, você não viu, ninguém da internet viu o contrato. Então, quando alguém te jurar de pé junto que sabe exatamente quem tá certo, desconfie, porque a única coisa que decide isso de verdade é o documento. E o documento até agora está na mão dos advogados, não está no Twitter e nem na internet. E ainda mais, teve um momento do Igor que, real, me pegou. Ele falou que precisa explicar para a própria filha que o pai não é ladrão. Isso não é número, não é contrato. Isso é um cara dizendo que a acusação machucou onde dói. E mesmo a gente sendo cético nessa história, isso é uma coisa que pesa. E aí, como sempre, a internet fez o que a internet faz de melhor. Dividiu em 2 times e começou a gritar. De um lado, a turma do Monark. Ingratidão, ele foi uma mãe pro Igor. Tinha que entrar na justiça e anular o contrato. Do outro lado, a turma do Igor que diz, ele reconstruiu tudo sozinho, comprou uma empresa quebrada e o Monark que botou fogo em tudo, agora que é o bônus do incêndio. Mas deixa eu te apontar uma coisa que pouca gente teve coragem de falar. E aqui não é sobre direita nem esquerda, é sobre coerência. O Monark virou, com razão em muita coisa, um símbolo de liberdade de expressão nesse país. Levou cancelamento, perdeu patrocínio, foi processado, viveu no exílio e eu, sinceramente, acho que muita coisa que fizeram com ele foi linchamento puro. Ninguém aqui está tirando o direito dele pensar e falar o que ele quiser, afinal de contas, é isso que ele preza. Mas, e é um mais bem grande, o cara que prega, assuma as consequências de suas escolhas, seja livre, banque o que você fala, é o mesmo que agora aponta o dedo para o sócio e diz, você ficou rico às minhas custas. Irmão, qual é? O agente é adulto que banca a própria escolha, inclusive assinar um contrato de 10 milhões de reais em 15 anos sem juros, ou a gente é vítima que terceiriza a culpa. Não dá para ser os dois quando é conveniente. E ó, o mesmo vale para o outro lado. Quem está defendendo o Igor cegamente também precisa lembrar. Se ele realmente está pagando metade do combinado, isso é descumprimento e pronto. Reconstruir uma empresa não dá cheque em branco para ele pagar menos do que assinou. Tá vendo? É por isso que eu não entro em tribunal da internet. Porque o tribunal da internet quer um vilão e um herói. E a vida normalmente entrega 2 caras que são parcialmente certos e parcialmente errados, brigando, muitas vezes por orgulho e dinheiro. Então deixa eu fechar o meu veredito sem ficar em cima do muro, mas só olhando o que as provas me mostraram.
Primeiro, a briga financeira só se decide no documento. Quem cumpriu, quem não cumpriu, quanto foi pago. Isso é contrato e a justiça. Quem te der certeza absoluta sobre isso hoje está vendendo narrativa, não fatos. Número 2. No mérito da história, o argumento mais forte, na minha visão, é do Igor. Porque o número não mente. Ele comprou uma empresa que tinha perdido 97% do faturamento. O Monark vendeu no fundo do poço e agora olha para o topo da montanha, que o outro escalou e cobra o preço do topo. Isso não cola. 3. E essa é a real lição. Isso aqui é o velho enredo de dois sócios que viraram família e deixaram o dinheiro e o ego destruírem o que o talento construiu. Contrato mal feito, na confiança, sem juros, sem coração, na base do somos irmãos. O irmão some na hora que o primeiro boleto atrasa. Se você tem um sócio, se você tem um negócio com um amigo, contrato claro antes do dinheiro, não depois da briga. Confiança não dispensa documento, documento é o que protege a confiança. Comenta aqui embaixo de que lado você tá, se você acha que ainda vem mais respostas nessa novela, porque eu acho que vem. Se curtiu a análise sem militância, deixa o like, se inscreva e compartilhe com aquele seu amigo que ainda acha que a internet é tribunal. No mais, tamo junto!